Bom dia a todos vocês aqui do canal Viva Teologia. Estamos de volta com mais uma aula aqui do quadro Viva EBD e hoje estaremos abordando o Evangelho de João. Só para lembrar a vocês que as nossas aulas elas são divididas em duas partes para facilitar você na disponibilidade do seu horário. Então, boa aula para você e que Deus te abençoe. Vamos dar continuidade aos evangelhos que nós começamos a estudar. Já estudamos Mateus, já estudamos Marcos, Lucas e agora vamos estudar o evangelho segundo João, né? O evangelho de Jesus segundo João, que é o último evangelho, ok? Então vamos lá. O versículo-chave desse livro é o seguinte. Primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é um versículo-chave desse livro de João, tá? O amor de Deus pelo mundo, ao ponto de dar o seu Filho, né, para morrer no nosso lugar, para que quando nós venhamos a crer nele, venhamos ter a vida eterna. Então, outro versículo também chave desse livro de João é esse. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que tenhas vida em seu nome. João 20:31. Estes o quê? Estes sinais, os sinais que foram registrados por João, né? Esses sinais, eles foram registrados, né? Os sinais que Jesus fez, os milagres que Jesus fez, foram registrados para que a gente possa crer que Jesus é o Cristo. Amém? Então, esse quarto e último evangelho, que é o evangelho de João, ele complementa a narrativa dos três anteriores, né? Dos sinóticos. Lembra que eu falei? Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. Por que são sinóticos? Porque são semelhantes entre si, né? Eles são semelhantes, olham do mesmo ponto de vista. Então, esse evangelho de João ele vem complementar as narrativas desses outros três evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem para um público específico, para os judeus, romanos e gregos. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. Já João, ele escreve o seu evangelho sem público definido. Não tem um público específico pelo qual ele escreve esse evangelho. Assim, ele é considerado universal, quer dizer, para toda a humanidade, sem ter um público específico. Mateus, Marcos e Lucas, eles enxergam Jesus principalmente como o homem-deus. Já João o vê como Deus-homem. Nós vimos que Lucas ele foca Jesus como homem, né? A humanidade de Jesus, né? Já Mateus ele foca como rei, Marcos como servo, mas ali João ele já foca, ele já vê que Jesus é o próprio Deus. Mateus, Marcos e Lucas, eles descrevem seus aspectos humanos. Eles escrevem os aspectos humanos de Jesus. Por exemplo, a autoridade de Jesus como rei, né, que foi através de Mateus, a obediência de Jesus como servo, que foi através do Evangelho de Marcos, a sabedoria de Jesus como mestre, que foi
através de Lucas, e já João, ele descreve a natureza divina de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas falam principalmente a respeito do reino de Deus. Então, como eles olham mais Jesus como o homem Deus, ele vai descrever mais o reino de Deus, ele vai falar mais sobre o reino de Deus estabelecido entre nós, né? Já João, ele já olha especialmente, ele já fala especialmente sobre a vida eterna para nós, para os cristãos, né? Para os crentes, né? João, ele pertencia a um círculo íntimo dos 3 discípulos mais chegados de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Jesus ele tinha os seus discípulos, mas tinha aqueles mais íntimos dele, né? Aqueles que estavam sempre com ele, né? E entre esses 3, João estava no meio deles. Então, os 3 discípulos que eram mais íntimos de Jesus, que estavam mais pertinho de Jesus, era Pedro, era Tiago e João. Esse João, o qual nós estamos falando, que escreveu esse evangelho. Em João 1, versículo 1, já de início, ele revela que a criança nascida é o Deus eterno. Nós vemos no Evangelho de Mateus, ele começa o seu evangelho falando sobre a genealogia, né? Lucas também fala da genealogia, né? Então, mas já João, como ele descreve Jesus como o próprio Deus, ele não usa a genealogia. A genealogia, geralmente, ela vai focar, ela vai mostrar mais a humanidade, o nascimento de Jesus, que nasceu de uma mulher, né, mostrando a humanidade dele, que ele era verdadeiramente homem, mas ele também era verdadeiramente Deus. E já João, como ele foca o seu evangelho, vendo Jesus como o próprio Deus, ele já começa o seu evangelho mostrando que aquela criança que nasceu, ela é o Deus eterno, ela já existia desde antes da fundação do mundo. Ela não foi criada, ela já existia. Por exemplo, ele começa o seu evangelho dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é o Verbo, gente? O que significa a palavra verbo? Significa ação, significa palavra. Então nós vamos ver Deus em ação, através da palavra dele. Então, o Verbo encarnou. Então, o Verbo era Deus. Nós vimos que João já começa o seu evangelho já falando, já mostrando que, que Jesus, aquela criança, ela era Deus. Ela já existia junto com o Pai antes da fundação do mundo, né? A sua origem não ocorreu na concepção física. Nós vimos que Maria, ela concebeu pela obra do Espírito Santo. Não foi através de um contato físico de um homem, né? João, ele nos conduz ali ao que? A eternidade de Jesus, a fim de identificar Jesus como o Verbo, que existia lá no princípio, desde a fundação do mundo. Se nós formos ler lá em Gênesis, nós vemos que Jesus já estava com Deus, né? No princípio, quando ele falou assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha o verbo aí, façamos. Ele não fala, vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Olha o verbo aí mostrando, né, que não havia apenas uma pessoa, mas 2 pessoas juntas. Então, ali João, ele teve esse cuidado de nos mostrar que Jesus, ele já existia com o Pai. E ele não veio numa concepção física de homem e mulher, mas sim pela natureza divina de Deus, pela uma obra divina de Deus, né? Assim, além disso, o Verbo estava com Deus e era Deus. O Verbo tornou-se carne e viveu entre nós. Você vê que no capítulo
2, que ele fala, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Puxa, é tão maravilhoso, né, amados? A gente saber que Deus, ele veio em carne, ele encarnou e habitou no nosso meio. Nossa, meu Deus, o próprio Deus vivendo no meio da sua criação, vivendo no mundo que ele criou, né, por amor a nós, para se colocar no nosso lugar. Né? Ele veio para isso, amados, para se identificar conosco, sabe, para viver entre nós, para ser um dos nossos, né, e para se colocar no nosso lugar, né, para morrer ali por nós, sofrer tudo que ele sofreu, como Lucas descrevendo a sua humanidade ali, todas as dores que Jesus sofreu. Eu não sei se vocês viram o vídeo, mas aquele vídeo mostra em detalhes tudo que Jesus sofreu. Era o próprio Deus ali, manifestado em carne, no nosso meio, vivendo entre nós, para se identificar conosco. Então, a criação dava testemunho da existência do poder de Deus, certo? Mas não do caráter de Deus. Nós já vimos que a Bíblia nos fala que a criação dava testemunho da existência de Deus. Nós, como vemos o mar, nós vimos a natureza, nós vimos que nada daquilo poderia existir se Deus não estivesse criado todas as coisas. Mas a natureza, ela não dá testemunho do caráter de Deus. Ela dá testemunho do poder de Deus, não do caráter de Deus. Mas Jesus, que era o Deus revelado, ele é a expressão do próprio Deus. Jesus, ele é a expressão do caráter de Deus. Muitas pessoas dizem, eu nunca vi Deus. Nós não vivemos no mundo na época em que Jesus veio. Mas Jesus era a própria expressão de Deus. O Filipe, né, um dos discípulos de Jesus, quando ele fala para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus fala para ele, Filipe, há tanto tempo eu estou no meio de vós, e vós dizeis que não conheceis o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Quer dizer, Jesus era o caráter de Deus. Quem olhasse para Jesus, via o próprio Deus, via o caráter de Deus, aquele caráter não de um Deus punitivo, que nem o Antigo Testamento mostrava, né, que nem os homens pensavam, né, que era aquele Deus que punia. Não, Jesus mostrava o caráter amoroso de Deus, aquele Deus cheio de amor por nós, aquele Deus que estava doido para ter uma vida de comunhão conosco, aquele Deus que sofria pelos nossos pecados, aquele Deus que, sabe, que se compadeceu de nós, que disse assim, olha, eu criei vocês para vocês viverem eternamente, mas o pecado que fez com que isso tudo acabasse não frustrou os meus planos. Eu vou encarnar, eu vou até vocês, eu vou resgatar vocês do pecado e vou trazer vocês novamente para viver uma vida de comunhão comigo e na eternidade comigo e reinar comigo para todo sempre. Então, Jesus, ele mostrava esse amor de Deus por nós, aquele Deus amoroso, bondoso, que Deus sempre foi. Jesus, ele veio revelar o relacionamento que Deus sempre quis ter com a humanidade. Né? O Criador, ele entrou no mundo que ele mesmo criou. Jesus, ele veio revelar isso, a intimidade, né, que ele tinha com o Pai. Essa é a intimidade que Deus quer ter conosco. Né? A dependência, a obediência que Jesus tinha com o Pai é a intimidade, a obediência que Deus quer de nós. O Verbo se fez carne. Né? O infinito tornou-se finito. Porque a carne de Jesus teve seu fim quando ele morreu.
naquele momento, aquela carne se tornou finita. Quando ele ressurgiu, ele já ressurgiu, sim, num corpo, mas num corpo glorificado. Aquele corpo que não precisava de comer, mas ele comeu, que não precisava de beber água, mas ele bebeu. Aquele corpo que mostrou para nós um corpo glorificado. Esse corpo que nós vamos ter no dia em que ele voltar, no dia em que nós vamos ressurgir dos mortos, caso a gente já tenha morrido. Esse novo corpo que nós vamos ganhar é esse corpo que Jesus tem agora. É o corpo glorificado, mas aquele corpo de carne que Jesus teve, ele era infinito, ele se tornou o quê? Finito naquele corpo. Né? O eterno, né? O verbo, o eterno, ele foi conformado ao tempo, ele teve um tempo de vivência aqui na Terra. Né? O invisível tornou-se visível, porque nós podemos ver Jesus. Nós não, né? Eu digo nós, o homem, né? Aqueles que viveram com Jesus lá no tempo em que ele veio. Ele se tornou visível. Ele era invisível, se tornou visível através de Jesus. Né? O ser sobrenatural reduziu-se ao natural. Jesus, ele era sobrenatural. Ele era o próprio Deus. Ele era a segunda pessoa da Trindade. Né? Ele se reduziu, ele se despojou da sua divindade, não deixou de ser divino, mas se despojou para se tornar um homem natural, porém sem pecado. A carne de Jesus doía, sangrava, Jesus tinha sentimentos, ele chorava, né? Então ele se reduziu ao natural. Na encarnação, o Verbo não deixou de ser Deus, mas tornou-se Deus em carne, ou seja, a plena divindade em forma humana como homem. Essa era a visão que João tinha, que estava passando através dos seus escritos, através do seu livro, né? Que o Verbo, né, na encarnação, quando Jesus, na ação de Deus, que se tornou carne, né, que veio, habitou entre nós, a plena divindade de Deus numa forma humana, como homem, mas nunca deixou de ser Deus. O próprio Jesus, ele revela a sua natureza divina nas declarações do Eu Sou, referindo-se ao nome de Deus no Antigo Testamento. Nós lembramos que quando Moisés, ele diz para Deus, quando Deus chama Moisés e manda Moisés ir a Faraó, Moisés fala, se perguntarem, né, quem mandou, qual o nome do seu Deus, Deus fala para ele assim, diga que eu sou, que o nome de Deus que o meu nome é Eu Sou. E Jesus, ele revela a natureza dele divina, várias passagens dizendo a mesma frase, eu sou. Ele começa dizendo assim, vamos lá, eu sou o pão da vida. Está no capítulo 6, versículo 35. Quer dizer, eu sou o pão da vida. Jesus, essa passagem, no capítulo 6, versículo 35, um pouco antes, ali vai nos relatar a multiplicação dos pães e dos peixes, onde uma multidão estava ali tendo com Jesus, e Jesus vendo, né, que eles estavam com fome, ali tinha um menino com 5 pães e 2 peixes, e ali Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes, e faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e alimenta toda aquela multidão, ao ponto de sobrar 12 cestos de pães. Né? No dia, ali ele estava em Tiberíades. No dia seguinte, Jesus ele vai para Cafarnaum, ou para Galiléia, que foi para Cafarnaum. E aí aquela multidão que se alimentou ali dos pães e dos peixes que Jesus, aquele milagre que Jesus tinha feito, vai até Tiberíades para ver se Jesus ainda estava ali
e chegando ali não encontra nem os seus discípulos, nem Jesus. O que eles fazem? Pegam um barquinho e vão para Cafarnaum, para onde Jesus estava. Quando eles chegam lá até Jesus, Jesus fala para ele, para eles, porque Jesus conhecia o coração daquela multidão, daquelas pessoas que o seguiam. Ele diz, vós me procurais não por mim, né? Mas pela comida que vocês comeram um dia antes. Quer dizer, Jesus estava dizendo, ó, vocês estão atrás de mim para comer novamente de graça. Não é procurando por mim, mas sim pelo milagre que eu fiz. E aí Jesus diz, ó, eu sou o pão da vida, né? Eu vou dar uma chegadinha lá nesse capítulo 6, rapidamente, 6:35, diz assim, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Lá no versículo 27, ele dizia assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Hoje em dia, quantas pessoas tem como aquela multidão? Muitas pessoas vão até Jesus para obter os milagres que ele faz, né? Ali, como Jesus alimentou aquele povo, e quando aquele povo procura ele, que lhe diz, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Muitos, hoje em dia, ainda procuram Jesus, né, pela comida física, pelo aquilo físico que Jesus pode dar para eles, né? Mas não pelo que Jesus verdadeiramente é. Eu sou o pão da vida. Ele diz, quem vem a mim jamais terá fome. Como, amados, se alimentar de Jesus? Como se alimentar de Cristo, né? Vindo a Ele, em contrição e fé, né? Crendo nele e reconhecendo que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Assim nós nos alimentamos do pão da vida, vindo a ele, alimentando a nossa alma dele, buscando a ele, reconhecendo que ele é o próprio Deus, reconhecendo que ele é Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio em carne, morreu por nós e que está hoje assentado à direita de Deus e intercede por nós. Assim nós nos alimentamos do pão da vida, que é Jesus. Um outro eu sou é quando ele fala, eu sou a luz do mundo. Está lá no capítulo 8, versículo 12. Então, somente Jesus é a luz que pode iluminar a nossa alma, que pode nos conduzir ao destino final, ao destino do céu, ao destino da vida eterna. Só Ele afasta as trevas do pecado que há em nós. Só Ele proporciona a vida iluminada através do Espírito Santo. Por isso ele diz que Ele é a luz do mundo. Ele diz lá em capítulo 10, versículo 9, que Ele é a porta. 10:9, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é o único caminho, é o único acesso que nos leva ao Pai, que nos leva a Deus. Ele é a porta, e é uma porta estreita, amados, que poucos passam por ela, porque é aquela porta em que para passar existe abnegação, exige de nós o calar a nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Jesus é a porta, é o único acesso. Não existe outro acesso que te leve a Deus. Não existe outro caminho que te leva a Deus. O acesso a Deus, a porta
que te faz ir até Deus é Jesus Cristo. Por isso ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Né? Ninguém entra no aprisco que não seja por esta porta, que é Jesus. Ele diz também, no próprio capítulo 10, versículo 11, que ele é o bom pastor. Davi, ele no Salmo 23, ele fala sobre o bom pastor, né? Ele fala sobre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele sabia bem o que ele estava falando, porque Davi ele foi pastor de ovelhas. Né? Então ele sabia o cuidado que ele tinha com as ovelhas. Ele apacentava as ovelhas, conduzia as ovelhas. Quando as ovelhas se feriam, ele cuidava das ovelhas, passava óleo nas ovelhas, ele alimentava as ovelhas. E lá no Salmo 23 ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Né? O Senhor cuida, o Senhor serve de companhia, como o pastor servia de companhia para as ovelhas, ele conduzia as ovelhas. Assim o Senhor é o nosso bom pastor, o pastor verdadeiro, que dá a vida pelas ovelhas. O pastor verdadeiro, Davi falava que o pastor, ele, quando via vir os lobos, ele se colocava em perigo para proteger as ovelhas. Assim o Senhor conosco, amados. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não faltará, ele é a nossa provisão, não falta a nossa alimentação, porque ainda que nós passamos por dificuldades, ele sempre vai levantar alguém para nos ajudar, ele sempre vai prover de alguma forma, né? Ele cuida das nossas feridas, ele nos apacenta, ele, quando nós vamos desviando para algum lado, ele deixa ali as 99 ali, dentro do aprisco, e vai lá nos buscar e nos conduz novamente para o caminho direito, para o caminho eterno. Ele é o bom pastor. Né? Ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Capítulo 11, versículo 25, ele está falando sobre a ressurreição de Lázaro. Ele é a ressurreição, ele é a vida, é a nossa vida eterna. A morte não tem mais domínio sobre nós, porque assim como Jesus ressuscitou, ele também um dia nos ressuscitará. Ele vai fazer com que nós venhamos a ressuscitar naquele corpo de glória. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Jesus diz também que ele é o caminho e é a verdade e é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A obra da cruz, tá? É pela obra da cruz que Jesus dá acesso ao pecador, ao caminho que nos leva ao Pai. A verdade é a verdade da nova aliança, a aliança da liberdade em Cristo. E a vida eterna que está nele. Ele diz também que ele é a videira verdadeira. Essa passagem fala da videira, dos ramos e dos frutos. Muito importante essa passagem, amados. Vocês leiam todos esses versículos que estão, eu peço que vocês leiam todos e meditem neles. Tá? No capítulo 15, vocês leem esse capítulo todo, quando fala da videira, quando fala dos ramos e dos frutos. Ele diz que ele é a videira, a vida. Os ramos somos nós que está ali, né, agarrado na videira. Ele diz que o ramo que não produz fruto, ele corta e lança para ser queimado. E aquele que produz fruto, ele limpa para que produza mais frutos. Esse fruto, amados, não é fruto de obras, mas é o fruto do Espírito Santo em nós, o fruto de uma nova vida, de uma vida de santidade com Deus, de uma vida de comunhão com Deus. Então, ele é a videira, nós somos os ramos. Se nós estivermos agarrados nele, nós vamos ter sempre vida, vamos sempre ser podados para que produzamos mais frutos. Cada vez que nós somos podados, amados, a poda dói. Né? Muitas das vezes, né, nós sofremos algumas coisas, mas a cada tribulação, a cada sofrimento, nós voltamos mais fortes com o Senhor. É essa videira, é esses ramos que o Senhor diz que limpa,
né, para que a gente produza mais frutos. Quando estamos passando por tribulações, nos apegamos mais a Deus, nos estamos mais firmes com Ele, oramos mais, jejuamos, temos mais comunhão com Ele, nós estamos ali sendo limpos, produzindo mais frutos de comunhão com Deus, frutos de santidade na presença de Deus, né? Aqui, né, Jesus mostra todas essas passagens, ele dizendo, eu sou, né? Mostrando o nome do próprio Deus. Ele mostra ali a natureza divina dele. Você gostou da aula? Se você gostou e quiser estudar a segunda parte, é só você clicar aqui que você verá a segunda parte. Ah, e não deixe de dar o seu joinha, se inscrevendo aqui no nosso canal também, Viva Teologia, ok? Que Deus te abençoe.